Medo, não é? Medo, o sentimento que a gente vive com ele hoje em dia. Agora, sabe aquele sentimento que te faz querer recuar sempre? De pôr toda vez um caminho, um obstáculo no caminho? É o medo. Arriscar é sempre um desafio para muitos. E superar esse medo é algo que está presente cada vez mais nas pessoas. E é sobre essa conversa que eu vou falar agora. Eu vou conversar agora com a psicóloga Ana Flávia Fonseca. Ana Flávia, obrigada por ter vindo. Bom dia, Obrigada, viu? Mônica. Bom dia a você, bom dia a todos. Eu falei desse medo que essas pessoas passaram ontem lá em Uberaba, que os moradores, principalmente daquela região ali. E o medo, ele paralisa e faz uma bagunça dentro da gente, não é? O medo, basicamente, é a forma como você lida com a situação. E aquela situação, ela te dá uma repulsa e aí você vai sempre fugir dela, você vai sempre evitar. Então, todas as vezes que você lidar com aquela situação, você vai sempre fugir. Então, o medo em relação àquela situação vai ser sempre maior. Então, o medo vai, como você disse, paralisar. Então, o medo tá ligado a relações de imaginário, um medo imaginário que a gente vai criando, e o medo real, como esse que você acabou de citar. Agora, o medo imaginário, ele é um perigo para que a gente possa crescer profissionalmente, pessoalmente, não é, Ana Flávia? Exatamente, com certeza. O medo imaginário, ele nos paralisa, né? Porque as pessoas acham que o medo ele é só ruim. E não é, o medo também é bom, o medo também nos protege, né? Em relação a muitas coisas. Mas quando o medo me paralisa, principalmente que é o medo imaginário, a gente fica no imaginário e a gente não vem para o real. Então, uma das técnicas importantes é a gente trazer para o meu imaginário dados reais, dados que me comprovam que aquilo é só a minha imaginação que está me promovendo aquele medo. Quer participar dessa conversa com a Ana Flávia, que você já viu que tá boa, né? Então, manda sua pergunta, seu comentário aqui no 99897.000. E como é que eu faço esse exercício, Ana, de, sabe, parar, pensar, entender esse medo? O que é? Como que eu faço? Uma das técnicas que a gente tem é a gente analisar a situação, que normalmente é uma situação que não modifica, não tem como modificar aquela situação. E aquela situação me traz um pensamento e me traz uma emoção, que normalmente é o medo. Só que às vezes a gente pula esses pensamentos, a gente sai da situação e já vai direto para a emoção. E a gente não tem contato com quais são os meus pensamentos em relação àquilo. E são esses pensamentos que me trazem essas emoções. Então, uma técnica legal é a gente pensar o que eu estou, por exemplo, eu vim apresentar o programa, estava com medo, né? Mas o que eu fiz? Me protegi. Eu estudei, eu conversei com outras psicólogas a respeito do medo, eu acordei mais cedo, eu me programei. Então, eu não paralisei. Então, eu me protegi para estar aqui hoje com você. Olha que interessante. Então, se eu tenho medo de repente, arriscar aquela vaga no mercado de trabalho, uma vaga super legal, me sinto capaz, então, analisar tudo isso e me preparar, fazer esse caminho. Exatamente, fazer esse caminho. Porque, como a gente falou, o medo ele é positivo também, mas eu preciso me proteger. Para ele não me paralisar, eu vou ser cauteloso, vou ponderar em relação àquela situação, eu vou confiar em mim, confiar, por exemplo, aqui no programa, confiar naquela vaga de trabalho. Então, eu vou para o outro lado do medo, eu vou para o lado que o medo me protege. E quando a gente vence esse medo, a gente até sorri, né? Com certeza. Vem uma sensação de... A gente alimenta a segurança, a força que a gente tem? Sim. Quanto mais a gente enfrentar esse medo, mais ele fica menor para a gente. Quanto mais a gente alimenta o medo, maior ele fica. Então, se a gente vai enfrentando esse medo aos poucos, claro, né? Que não é assim de uma vez, a gente vai enfrentando aos pouquinhos, um passo de cada vez. E aí, quanto mais eu vou descobrindo que aquele medo não é tão grande assim, em relação a determinadas coisas, principalmente se for imaginário, então aquele medo ele vai diminuindo, ele vai até, às vezes, acabando. Quando eu enfrento o medo de uma forma abrupta, de uma forma muito, né? Pode me causar, se eu fizer isso, pode me causar a síndrome do pânico? Quer dizer, esse medo vai redobrando? O medo, ou ele me leva a ansiedade, ou me leva a uma fobia, né? Então, dependendo de como eu vou enfrentar esse medo, ele pode aumentar muito mais e aí vai me causar, né, uma fobia, vai me causar uma situação muito pior do que ela poderia estar naquele momento. A gente está falando de medo imaginário e medo real. A nossa amiga mandou aqui, Mônica, o meu medo é qualquer coisa, porque o meu medo de barata é grande demais. Tem alguma coisa a ver com a infância? Pode ser. Alguns medos a gente desenvolve? Sim, alguns medos a gente desenvolve na nossa infância. Às vezes alguma situação que a gente viveu e aquilo ficou uma memória afetiva muito forte em relação àquilo e a gente traz isso para o... Como ela disse, às vezes a gente nem entende por que é, mas a gente sente.
né? E uma das formas é enfrentar. É claro que ela vai lá pegar barata, né, tudo mais. Conversar com a barata. Não é assim. Mas aos poucos ela pode enfrentar esse medo, né, para que ela possa. A barata não é um animal que ela precise, né, ter um contato, né? Talvez ela vai acabar sempre fugindo. Mas aí, por exemplo, eu tinha uma paciente que ela tinha fobia de gato. Então, um gato, ela não conseguia se relacionar mais com as pessoas. Ela não saía, ela não ia na casa das pessoas. Entendi. Então, ela precisa, dependendo do medo, a gente consegue trabalhar para que a pessoa consiga se sociabilizar de novo. Porque pode impedir, como você disse. Pode impedir, exatamente. Um medo, eu não sei se... Bom, algumas pessoas têm. A Nilma do Santa Luzia. Mônica, eu tenho medo da morte. Como lidar com isso? Essa questão é muito importante. É? Vem muito no meu consultório também a questão da morte e a questão do medo de ficar doente. O importante é que às vezes o medo ele nos leva para o futuro, né? A ansiedade nos leva para o futuro e a gente acaba pensando coisas catastróficas em relação ao futuro. O importante é a gente viver o aqui e o agora. E pensar e lembrar de todos os recursos que eu tive estando aqui e agora. Então eu vou aproveitar o aqui e agora, porque morrer todo mundo vai, né? Então a gente não sabe quando isso vai acontecer. Então por isso que é tão importante a gente desfrutar do aqui e o agora, observar o aqui e agora, porque amanhã a gente não sabe. É um exercício diário. É um exercício diário. Luiz do Jardim Patrícia. No meu trabalho, por exemplo, eu tenho medo de receber certas pessoas, até mesmo por já conhecer o temperamento de alguns. Como é que eu faço para acabar com isso? Em relação a você se relacionar com as pessoas, é você se proteger, né? Se você sabe que aquela pessoa vai ter determinada reação em relação a você, então como você vai lidar com ela? Como que você vai responder? Então você vai se proteger em relação àquela pessoa, a energia daquela pessoa, para que ela não possa te afetar de uma forma significativa. A nossa amiga Solange, lá do bairro Aurora, que está costurando, falou que é o seguinte, tem medo de rato. Ela fica paralisada. E aí o rato, assim como a barata, né, é um animal que talvez ela não tenha contato com tanta frequência, mas que também, dependendo do grau dessa fobia, né, aí a gente precisa olhar com carinho, precisa avaliar. Lá de Araxá, minha xará... não. Esqueceu de mandar o nome dela aqui. Ela tem medo de sair de casa, dá dor de barriga, as mãos ficam transpirando, mas ela mesmo assim vai. Ótimo. Já é quase uma fobia aí? Aí talvez provavelmente tenha um histórico, porque ela tem medo de sair de casa, né? Então a gente não sabe avaliar exatamente o que. Mas ótimo ela sair, então ela continue saindo, sai aos pouquinhos, vai na porta de casa, depois vai ali na padaria ali perto, vai saindo aos poucos até ela perder esse medo. Estou impressionada com a quantidade de mensagens que a gente está recebendo de pessoas com medo. Tem uma amiga nossa, Alessandra, foi assaltada há muitos anos, mas vive em pânico até hoje. Aí é um medo real, né, Mônica, que a gente falou. Então a gente vai se proteger desse medo real, para a gente não se paralisar. Então, se eu tenho medo de ser assaltada de novo, quais são os cuidados que eu vou ter em relação àquilo? Então, eu não vou mexer com o celular na rua, eu vou tomar cuidado com a minha bolsa, eu vou tomar cuidado com os horários que eu pego, com aonde que eu vou andar, né? Infelizmente, a gente tem que tomar cuidado com isso hoje em dia, para a gente se proteger, né, em relação a isso. Tem um marido preocupado com a esposa, que tem medo de dirigir. Como é que ele pode fazer para ajudá-la? Então, o medo de dirigir é muito interessante. Ela pode ir aos poucos enfrentando esse medo. Então, ela pode, por exemplo, no primeiro momento, ela entrar dentro do carro e ficar uma semana, por exemplo, dentro do carro, se acostumar com o ambiente do carro. Na próxima semana, ela tira o carro da garagem. Aí depois, até ela se acostumar com isso. Depois, ela dá uma volta no quarteirão. Depois, ela dá uma volta no bairro. Vai para o centro. Então, aos pouquinhos, até ela se sentir confiante em relação ao carro, ela vai enfrentar e perder esse medo de dirigir. Foram duas questões que surgiram enquanto você ajudava aqui. A Maria de Araguari, ela já dirige lá na cidade, mas tem medo de dirigir na rodovia. O mesmo caso da Daniela também. Com o tratamento é possível? É possível. Porque esse acompanhamento, exatamente, com acompanhamento. E com o enfrentamento também aos poucos, se sentindo confiante na direção, dentro da cidade, para ela poder dirigir fora. Essa questão de medo de bicho, né? Mais uma aqui, a nossa amiga Sirlene, lá de Coromandel, um beijo para todo mundo de lá, também medo de ratos. Pois é, aí se o medo for um medo que realmente paralisa ela, que ela tem medo de entrar nos lugares, ela tem medo de estar nos locais, porque pode ter o rato, aí a gente precisa cuidar. A Solange, lá do Monte Hebron, ela tem medo de gente morta. É um medo comum, não é? Tem gente que tem. Eu já ouvi casos. Talvez de espíritos, né, em relação a... Ela falou que tem medo de gente morta. Bom, então eu peço para ela, dentro da religião dela, ela rezar, orar e pedir para que ela se proteja. A Rosângela, do centro da cidade, ela quer entender, Ana Flávia, qual que é a diferença entre intuição e medo?
Intuição e Intuição, medo, aí é uma linha bem tênue, né? Porque talvez as minhas crenças em relação àquela situação que eu já tenho medo, eu acredito que aquilo ali é uma intuição. Então, isso é um exercício também, de eu saber até onde é um medo, até onde esse medo vai me paralisar. Por exemplo, eu tenho medo de dirigir na estrada, então não vou dirigir porque vai acontecer um acidente. Né? E até onde eu posso me proteger em relação àquilo. Ana, bem rapidinho, tem uma Certo. amiga nossa, ultimamente não tenho medo de nada, é bom ou ruim? Bom, é ruim se o medo dela não a protegê-la. Se o medo dela proteger, é ótimo. Muito bem. Bom papo com a Ana Flávia Fonseca, com a gente aqui hoje, psicóloga, falando sobre o medo. Obrigada, volte Obrigada sempre, viu, Obrigada Ana? pelo convite. Boa Obrigada. semana, tá? Obrigada.